5 características de um verdadeiro filho de Deus. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus possa abençoar as tuas vidas e que o amor de Deus esteja em seus corações. Nesse vídeo eu vou estar trazendo aqui 5 características de um verdadeiro filho de Deus. Seja bem-vindo ao nosso canal, sou Marcos Marinho. Se inscreva em nosso canal aí, é de graça, você não vai pagar nada, curte o vídeo, compartilhe e ative o sininho de notificação para todas as vezes você receber um vídeo quando eu coloco aqui, que eu tenho certeza que suas vidas vão ser grandemente abençoadas através desse canal, através desta obra que foi Deus que criou e Deus que levantou. Vamos ver a primeira característica de um verdadeiro filho de Deus. Sabemos que somos cristãos porque andamos na luz. 1 João 1, 4 e 7. A primeira característica de um filho de Deus é aquele que anda na luz. Aquele que ama as coisas da luz. Aquele que ama as coisas do céu. Aquele que ama aquilo que é bom, aquilo que agrada a presença de Deus para a sua vida. Um verdadeiro filho de Deus, ele não gosta mais de andar nas trevas. Um verdadeiro filho de Deus, ele já não quer mais contato com aquilo que é das trevas, com aquilo que é do inimigo, com aquilo que não agrada a Deus, com aquilo que não vai conduzi-lo à salvação. Mas a partir do momento que ele entrega a sua vida para Jesus, ele tem prazer em viver na luz. Ele tem prazer em andar no Evangelho, ele tem prazer em estar na presença de Deus e fazer aquilo que a palavra de Deus lhe ordena. A segunda característica de um verdadeiro filho de Deus: sabemos que somos cristãos, porque a nossa vida é cercada por sensibilidade ao pecado e arrependimento e confissão. Veja bem, meus amados, a segunda característica de um verdadeiro filho de Deus, ele sabe que é cristão, ele sabe que serve a Deus e a sua vida é marcada por sensibilidade ao pecado. Ele é sensível ao pecado e arrependimento e confissão. Ele já não quer mais um contato com o pecado. Aquele que é verdadeiro filho de Deus, quando ele erra em qualquer ação da sua vida, seja qualquer pecado, grande ou pequeno, na mesmo instante ele se arrepende. Ele pede perdão a Deus. Ele confessa o seu pecado, ele se derrama diante de Deus, pedindo perdão, pedindo a misericórdia para a sua vida. Aquele que não é filho de Deus, jamais ele vai pedir perdão. Tem pessoas que peca todo santo dia, mês, semana e não pede perdão a Deus. Não se arrepende. Estas pessoas que fazem isso, até mesmo de dentro da igreja, elas ainda não são filhos de Deus, porque elas não têm o Espírito Santo de Deus na vida. Mas a pessoa que serve a Deus, que tem o Espírito Santo de Deus na vida, a partir do momento quando ela peca, no mesmo instante ela se arrepende, ela se entristece e ela se humilha diante de Deus pedindo perdão, pedindo a misericórdia por sua vida. A terceira característica de um verdadeiro filho de Deus: sabemos que somos cristãos, porque guardamos os seus mandamentos de Deus. O João 2, 3 e 4. Sabemos que somos cristãos porque nós guardamos os mandamentos de Deus. Jesus disse que aquele que ama ao Pai, que aquele que o ama, guarda os seus mandamentos e ouve a sua palavra. Aquela pessoa que diz que guarda os mandamentos de Deus e não guarda, mas mente, ainda não é filho de Deus. Não tem a característica de um filho de Deus, porque o próprio Jesus diz: aquele que me ama e ama o meu Pai, guarda os nossos mandamentos, guarda a sua palavra. Então, se você guarda o mandamento, se você guarda a palavra de Deus, você é um filho de Deus. É uma característica dos filhos de Deus guardar a sua palavra, guardar em seu coração, para que no momento do pecado vier contra você, para lhe tentar tirar da presença de Deus, te desviar dos caminhos de Jesus, a tua palavra vai estar guardada em seu coração, os mandamentos do Senhor vai estar guardados em seu coração. E como você ama a Deus, como você ama Jesus, você vai honrar e vai obedecer a palavra. Você não vai dar ouvido ao pecado, mas vai dar ouvido ao que a palavra de Deus te ensina. A quarta característica de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro filho de Deus:
Sabemos que somos cristãos porque andamos conforme Cristo andou. A quarta característica, meu amado. Essa é uma característica de um filho de Deus. Andar como Cristo andou. Fazer como Cristo fez. Amar como Jesus amou. Se alegrar como Jesus se alegrou. Sorrir como Jesus sorriu. Andar em comunhão assim como Jesus andou. Anunciar o Evangelho assim como Jesus anunciou. Ter misericórdia assim como Jesus teve. Ter compaixão assim como Jesus teve. E perdoar assim como Jesus perdoou. Essa é a quarta característica de um filho de Deus. A quinta característica de um filho de Deus. Sabemos que somos cristãos porque amamos uns aos outros cristãos. Veja bem, há muitos irmãos, isso aqui é para crente, para aqueles que estão dentro da igreja. Que estão dentro da igreja e não amam seu irmão, não amam seu próximo. E dizem que são filhos de Deus. Dizem que tem característica de um filho de Deus. Mas se você está dentro da igreja, se você diz que serve a Deus e não ama ao teu irmão, como você vai amar a Deus a quem não viu? É assim que a palavra de Deus nos diz. Se você está dentro da igreja e não ama o teu irmão, você ainda não tem uma característica de um filho de Deus. É necessário que nós amamos uns aos outros, que nós vivemos em comunhão dentro da igreja com nossos irmãos, para que a presença de Deus venha habitar em nós, para que o Espírito Santo de Deus venha habitar em nós. Se eu tenho raiva do meu irmão, se eu odeio o meu irmão na igreja, que está ali comigo, louvando, exaltando a Deus, como é que eu quero ser identificado como um filho de Deus? Como é que eu quero que as características de um filho de Deus habitem em mim? Não vai habitar dessa forma. Mas se nós amamos o nosso irmão, estamos em comunhão alegre e feliz com nossos irmãos, nós temos característica de um verdadeiro filho de Deus. Se você gostou desse vídeo, meu amado, que Deus te abençoe. Eu creio que se você tinha alguma dúvida em seu coração, essa dúvida caiu por terra. Porque a partir desse vídeo você vai identificar as características de um filho de Deus e você vai se identificar como filho de Deus e que Deus possa abençoar as vossas vidas.